Que aspectos a sua urina pode assumir e que podem indicar alguns medicamentos ou até mesmo problemas de saúde que você esteja passando? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito de alguns aspectos que a urina pode assumir, desde presença de elementos ou até mesmo cores que ela pode obter, e indicar que você pode estar tomando algum medicamento ou até mesmo ter um problema de saúde por conta disso. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A urina, ela tem um aspecto característico de ter uma coloração levemente amarelada e um cheiro característico que faz com que ela tenha esse odor. Geralmente as pessoas elas têm por hábito verificar isso, principalmente no vaso sanitário, e se não tiver nenhuma modificação, as pessoas acabam não reparando nisso. Graus de hidratação, alimentos que você come, até mesmo medicamentos podem alterar o aspecto e até mesmo a cor dessa urina. E algumas doenças podem se manifestar primeiramente como problemas que acontecem justamente numa hora dessas e vão alterar a coloração, vão alterar o cheiro e o aspecto dessa urina que você acaba eliminando. Por isso a gente vai comentar sobre algumas dessas características para que você entenda isso e avalie se algo está errado ou não com a sua urina e saber se existe por detrás disso algo preocupante nessa hora. Então a primeira coisa que a gente avalia é o aspecto que ela tem. Então, por exemplo, a presença de grumos, que ela fica com aquele aspecto acinzentado, vamos dizer assim, parecendo como umas nuvens no interior dela, a gente atribui geralmente a esse problema a causas infecciosas. Então, se você tem uma infecção na bexiga, se você tem, por exemplo, uma uretrite, isso vai fazer com que apareçam esses grumos que dão um aspecto, quando a urina fica parada, de partículas em suspensão com aspecto de nuvens suspensas. E isso pode indicar um processo infeccioso. Outra coisa é a formação de espuma quando você faz xixi. Então, o que pode indicar isso? Às vezes pode indicar um problema renal, você está eliminando muita proteína pela urina, o teu rim não está segurando mais essa proteína e está sendo eliminada numa hora dessas. Isso indica o quê? Alguns problemas de saúde que possam estar acontecendo nos rins, algumas doenças das células que estão filtrando o seu rim, algum problema de saúde que está fazendo com que você perca a capacidade de filtração desse órgão e até mesmo alguma inflamação desse rim fazem com que você possa apresentar esse tipo de problema. E às vezes pacientes que estão fazendo uma força muito grande para urinar, que eles têm que vencer uma resistência, por exemplo, imposta pela próstata, se o paciente faz um esforço muito grande para vencer essa resistência de uma próstata crescida que está trancando a saída do xixi, esse esforço excessivo, quando essa urina bate no vaso, ela acaba saindo uma velocidade alta, essa urina por causa do esforço que o paciente tem para sair para conseguir fazer xixi direito, e isso pode também aumentar a formação de espuma. Então pode tanto indicar um problema no rim, quanto indicar um problema na próstata. E falando agora da coloração que a urina pode assumir, ela pode adquirir diversas tonalidades, e isso às vezes pode assustar o paciente. Sempre lembrando que muitas vezes as tonalidades elas são causadas por alguns medicamentos que o paciente esteja tomando. Então a primeira tonalidade, a gente sempre vai comentar daquele tom característico que ela tem, que puxa um pouquinho para o amarelo escuro, amarelo mais claro, que vai geralmente estar relacionado com o grau de hidratação que o paciente tem. Quanto mais hidratado ele tiver, mais clara essa urina fica, e quanto menos hidratado esse paciente tiver, mais essa urina vai adquirir aquela coloração amarela dela. Outra cor que a urina pode assumir uma coloração de verde e azul, que geralmente está associada a alguns alimentos que estão presentes em alguns corantes utilizados, por exemplo, em alguns chantilis, alguns cremes, alguns sorvetes que você até mesmo acaba usando no seu dia a dia. Até mesmo o próprio aspargo pode fazer com que a urina fique
esverdeada numa situação dessas. E certos medicamentos você tem que ficar de olho, por exemplo, o Tagamet, que é a cimetidina, até mesmo o Propofol, também são medicamentos que podem alterar a coloração dessa urina, fazendo com que ela puxe para um vermelho, para um verde ou um aspecto mais azulado, que na grande parte das vezes é causado por corantes ou medicamentos que você acaba tomando no seu dia a dia. Então isso também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Quando a urina adquire um aspecto amarronzado, pode ser tanto um problema também que você esteja passando de saúde numa situação dessas. Por exemplo, se tem muita bile no seu sangue, parte dessa bile vai ser filtrada pelo rim e vai fazer com que você tenha esse aspecto amarronzado na urina, puxando até às vezes para um tom até mais escuro. Então, problemas de obstrução da bile, uma pedra que trancou a passagem da bile, uma pedra na vesícula, por exemplo, que está trancando a bile no teu corpo, algum problema no fígado, pode fazer com que essa urina adquira esse tipo de coloração. A urina assumir a cor, às vezes, um tom amarelo quase que muito forte. Então pode ser desde alguma vitamina B12, algum complexo vitamínico que você tenha tomado, até o consumo de alimentos que tenham um caroteno, como por exemplo a cenoura, pode te dar, a abóbora pode te dar esse tipo, que tem aquela parte mais puxando para a cor da laranjada, pode fazer com que você apresente esse tipo de alteração da coloração da urina. Também a urina pode adquirir um tom, às vezes, muito vermelho numa situação dessas. Pode ser o medicamento que você toma para tuberculose, como a rifampicina, por exemplo. Pode ser a presença de sangue na urina, causado por uma pedra, por um câncer de bexiga, por um câncer de rim. Tudo isso precisa ser avaliado. Aqueles episódios que acontecem, por exemplo, do paciente, às vezes, ter um sangramento de uma hora para outra, precisa sempre ser investigado por um médico urologista. E às vezes essa urina assume um aspecto de ter uma coloração escurecida, ficar completamente preta. E pode ser desde você, por exemplo, tem uma anemia e tem que fazer ferro, tem que fazer essa suplementação com ferro, mas quando você faz na veia, que acontece? Quando você toma sulfato ferroso, isso não acaba acontecendo. E até mesmo um antibiótico muito utilizado para o tratamento da infecção urinária, tais como nitrofurantoína, também pode deixar a urina bem escura, e até mesmo também o metronidazol também pode fazer com que isso acabe acontecendo. E ainda tem uma situação bem específica, bem característica, que indica um processo de envenenamento por um elemento chamado de etileno-glicol, que faz com que a sua urina tenha um tom fosforescente. Ela fica com aquele aspecto bem como se fosse uma luz neon depois que você ingere esse elemento, esse etileno-glicol, que muitas vezes é posto de maneira clandestina, de maneira criminosa em certas bebidas alcoólicas para conferir um gosto melhor nesse tipo de bebida. Então, isso também pode acabar acontecendo numa situação dessas. Então, como você viu, são diversas as alterações que podem fazer com que, se você se preocupe com a cor, com a alteração da sua urina, você deve ficar de olho para certos problemas que possam acontecer numa situação dessas. E caso você perceba quaisquer uma dessas alterações que eu comentei, é sempre importante procurar o médico para avaliar o que está acontecendo e direcionar, através de exames complementares, qual que é o problema, ou qual foi o medicamento, ou qual foi a coisa que está fazendo com que você apresente essas alterações na característica da sua urina. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.